comigo. Ela me pediu para pregar no Dia dos Pais. Eu falei, meu Deus, que responsabilidade pregar no Dia dos Pais. E aí, desde então, Deus tem falado comigo sobre intimidade com Ele. E nessa questão da intimidade, Ele pegou muito sério comigo na questão da identidade. Quem eu sou? O que é que eu faço? Para que eu nasci? O que é que eu fiz até hoje? O que me tornou o que eu sou hoje? Eu vou ser apenas o que eu sou hoje? Eu vou ser mais alguma coisa? E eu me peguei num loop infinito. Porque Deus trabalhou muito sério comigo. Alguns traumas que eu tinha, não só da vida adulta, mas também da minha infância. Parece que a gente não tem trauma, né? A gente, nossa, cresceu na igreja. Ela foi criada dentro da igreja, cresceu dentro da igreja. Mas nas últimas semanas eu percebi que eu tinha traumas de infância, não pelo que eu vivi, também pelo que aconteceu comigo, mas pelo que eu vi acontecendo com minha mãe, pelo que eu vi acontecendo por questões de tradições de igreja, por questões de família, não só da nossa família em si, nosso grupo familiar, mas de parentes. E tudo a gente absorve, né? Principalmente quando a gente é criança. E nisso eu me peguei pensando muito sobre isso, e aquilo foi tomando conta da minha mente, tomando conta dos meus pensamentos. E as coisas que foram acontecendo na atualidade dos dias de hoje, na minha vida, só foi sendo gatilhos para que aquilo que eu já estava pensando firmasse na minha cabeça. E aquilo foi me machucando, mas ao mesmo tempo o Espírito Santo foi falando comigo. Mantenha a sua intimidade comigo. E aí eu fui tendo aquilo transformado dentro de mim. Tanto é que eu nunca fui gordinha assim, cheia. Foi por causa dos acontecimentos dos últimos anos e tudo veio à tona. Eu passei a descontar na comida. Depois que a minha mãe faleceu, piorou, porque o luto eu mascarei através da alimentação e fui levando, e a gente vai tentando esconder que não está bem, né? A carinha boa, e aquilo vai ficando dentro da gente até que chega um ponto que você explode. No meu caso, eu comecei a explodir no meu físico. Dores no corpo, insônia, começou a transparecer no meu físico. E mesmo assim, eu continuei tentando esconder tudo aquilo. Por mais que você perdoe alguém, por mais que você tente esquecer uma lembrança, ela vai ficar ali no seu corpo. E isso foi provado cientificamente. E ela fica no nosso subconsciente. E mexe muito com o nosso corpo. Então, é que tem pessoas que têm alergias, que o pessoal chama de alergia psicológica, né? Tem algumas dores que você sente a dor, tá ali aquela dor que ela tá doendo, tá machucando, por exemplo, uma dor da lombar, uma dor no ombro, torcicolo, dor na coluna. Aí você vai no médico, tira o raio-x, não tem nada, faz uma tomografia, tudo bem. Deus me levou, o Espírito Santo me levou a pesquisar sobre isso. E tem estudos que falam sobre isso. Inclusive, eu indico vocês pesquisarem sobre o assunto que chama de memória celular. E ela é provada por um estudo também da ciência, que é chamado de epigenética. Tudo que acontece na nossa vida, nosso comportamento, ele é motivado muitas
muitas vezes pela nossa memória celular, as nossas células. Falando de Bíblia ainda não, gente, eu estou falando de ciência. As nossas células têm memórias. Não é só o nosso cérebro, os nossos neurônios. A gente imagina que está aqui só no nosso cérebro, no nosso neurônio. Mas não. Tanto é que as células também estão interligadas. Porque nós somos uma máquina. Uma máquina viva. E é tudo interligado. Tudo interligado. Já foi comprovado que o ambiente tem o poder de alterar o nosso DNA. Isso é estudo da epigenética. Vocês, não sei quem já fez terapia aqui, o psicólogo, qual que é a primeira pergunta que ele faz pra gente? Como é a sua família? Como foi a sua gestação? Como são os teus avós, os teus pais? Por quê? Porque a gente herda alguns comportamentos dos nossos avós e dos nossos pais. A gente herda também alguns comportamentos dos antepassados deles. Porque é passado pelo DNA geneticamente, certo? No âmbito da fecundação. Juntou o genoma do pai, o genoma da mãe, misturou um com o outro, então tem genética aí. É transpassado. Aí o que acontece? A epigenética, ela explica o seguinte: que quando o óvulo é fecundado, através das emoções, cada emoção nossa, ela libera hormônio. O hormônio é uma química que o nosso corpo gera. Toda a emoção que a gente sente, ou que através do ambiente nos faz sentir, é gerado, é criado esse hormônio pelo nosso corpo. Não vou adentrar muito na questão técnica, até porque eu também sou leiga nesse assunto, mas vou falar o que eu entendi para vocês. É gerado esse hormônio no nosso corpo. Esse hormônio, ele é transmitido diretamente para a célula. Dentro do núcleo da célula, onde está o nosso DNA, acontece uma química ali e faz alterações ao nosso DNA, referente a esse hormônio que foi gerado por causa das nossas emoções. E aí, através daí, que foi comprovado que muitos comportamentos são por conta dessas alterações. Além de que fica gravado ali no DNA, né? Fica gravado características físicas, características de personalidade, que é passado de pai para filho, de mãe para filho, principalmente da mãe, porque ela está com a célula do filho e da mãe ali durante a gestação, elas estão interligadas. O que a mãe passa durante a gestação, que ela gera esses hormônios durante a gestação, é passado também para o filho, porque as células estão interligadas, certo? Por isso que eles perguntam, como que foi a sua gestação? Como que foi? Para saber se foi uma gestação tranquila, se a mãe teve algumas emoções, se passou por raiva. Por isso que eles falam que a grávida não pode passar raiva, né? Porque o filho sente. Mas é por causa dos hormônios. Todos nós geramos hormônios, principalmente as mulheres. Nosso corpo é uma bomba de hormônio. Uma bomba que a qualquer momento ela pode explodir. Principalmente quando a gente está na TPM. E vira tudo uma bagunça. Nossa, é uma bagunça. A gente que é mulher que sabe que tem que salvar. Mexe com tudo. Mexe com tudo. E aí o que acontece?
fica registrado nas nossas células. Tanto a nossa célula quanto na nossa memória, nosso ambiente interfere. Além de interferir no nosso genoma, que é passado, também interfere no nosso comportamento. Por isso que foi comprovado que o ambiente muda o nosso comportamento. O ambiente, ele influencia o nosso comportamento. Por questão da influência que acontece quando a gente tem um sentimento. E esse sentimento gera um hormônio, e esse hormônio entra diretamente na célula e altera o núcleo da célula, registrando ali determinada memória. Também, por conta disso, há um estudo referente a... Vou tentar ser um pouco mais rápido para poder dar na menção. Há um estudo que eles estão realizando e já tem indícios de provas que isso realmente acontece quando realizam transplantes, principalmente no coração. Eles observaram que uma pessoa que recebe um coração de outra pessoa, ela adquire também as células que aquela pessoa tinha. E a partir do momento ela passa a começar a ter comportamentos parecidos com a pessoa do amor. Porque existe a memória celular. E aí a memória celular daquele coração que a pessoa recebeu, ela também passa a ser parte do corpo e do organismo da pessoa que recebeu. O que eu quero dizer com tudo isso, gente? Independente da sua memória celular que você herdou do seu pai, da sua mãe, dos seus familiares, também tem o nosso ambiente, que a gente vive, que a gente cresce, que a gente passa por todas essas mudanças. Tanto é que quando a gente começa pela fase da adolescência, começa a puberdade, que vira aquela bagunça de hormônio, a gente muda também o comportamento. O que acontece? Diante disso, fica mais que provado que você pode sim mudar a sua mente, mudar o seu pensamento, mudar os seus entendimentos e ressignificar tudo o que você passou de não da sua vida. Existem estudos de psicólogos, psiquiatras, e inclusive eles criaram técnicas para tratar uma doença ou uma dor que a pessoa tem, que a medicina diz psicológica, e eles tratam dentro do consultório, São técnicas diversas. E nada mais é do que mentalizar e ressignificar aquele trauma ou aquela lembrança ruim. E Deus já nos deu todas essas técnicas através da Bíblia, através da palavra dele. E uma coisa que durante essa semana que eu vim tentando escrever essa mensagem aqui, porque sinceramente não foi fácil não. A nossa mente, os nossos pensamentos trabalham muito rápido. Você pensa num monte de coisa ao mesmo tempo e você quer. E a minha cabeça estava assim, por 1 milhão de pensamentos. Eu queria falar um monte de coisa. Eu queria falar um monte de coisa, um monte de coisa. E aí o Espírito Santo falou assim para mim: para. Vamos trabalhar você primeiro? E aí, nessa questão do para, eu tive que silenciar os meus pensamentos. Silenciar para ouvir o que ele tinha que fazer. E eu tentei, semana inteira. Tentei. Aí é casa para pai, menino gritando. O menino aprendeu a subir o portãozinho da grade que a gente colocou no corredor lá de casa. E aí estão ali escrevendo, tentando se concentrar na mensagem ao mesmo tempo e tal. E assim, gente, mãe não dorme. O tempo que mãe tem, mãe tenta fazer alguma coisa.
noite. Graças a Deus. E aí vai, corre daqui, corre dali, tenta fazer alguma coisa e a cabeça está assim, né? Sem parar, sem parar, sem parar. O Espírito Santo falava para mim: para, respira. E aí, para ajudar, eu ouvindo várias mensagens, né? Trabalhando nesse tempo, lavando roupa, lavando casa, que tinham algo a ver, porque minha cabeça estava muito bagunçada, tinha vários pensamentos, e tudo que vinha na minha cabeça falando: o Espírito Santo quer falar, e se eu colocava, não estava, ficava tudo fora da ordem. E eu não estava conseguindo organizar de jeito nenhum. E ali eu entendi. A minha cabeça estava bagunçada. Tinha tanta coisa na minha cabeça, pensando, por mais que eu já tinha entendido que eu precisava ressignificar aquilo que eu tinha vivido para poder saber qual que era a minha verdadeira identidade com Deus. As circunstâncias do dia a dia, tudo. A gente tenta fazer tudo para poder não sair ali da rota e não fugir ali, sabe? Do seu dever, da sua responsabilidade. E aí a nossa cabeça vira uma bagunça, literalmente, no qual você se perde. E ao mesmo momento que você se perde na sua bagunça, você perde o controle da sua mente. Mas, Sterling, diante de tantos problemas, diante de tanta dificuldade, diante de tanta coisa acontecendo, eu não consigo. Daí que vem, nunca perca a esperança, principalmente em você mesmo. Jeremias, quando foi chamado por Deus para ser um profeta, né? Ele disse a mesma coisa para Deus que Moisés falou para Deus: eu não consigo, eu não posso. O que Deus falou para eles? Vocês lembram? Eu te capacito. Eu te capacito. E aí eu me apeguei a isso. Então tá, eu não consigo, mas Deus vai me capacitar, Deus vai me dar força, Deus vai me dar essa mensagem e Ele vai falar por mim. Aí veio o primeiro texto, né? Em Hebreus 10, 23. Pode abrir para mim, meninas? Não vou ler aqui, não. Vou ler todo mundo. Guardemos, né? Firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós temos que guardar a nossa esperança firmes. Que esperança é essa, gente? A esperança de vai acontecer alguma coisa boa e eu vou ser vitorioso? É essa a esperança? A esperança de que Jesus Cristo irá voltar. A esperança de que Jesus Cristo é o nosso único e verdadeiro Salvador. Nosso único mediador diante de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a nossa esperança. E Jeremias foi designado para falar para o povo de Judá, depois que Judá tinha sido separado, né? Porque antes era só uma Israel, e aí depois era o reino de Israel e o reino de Judá. E Deus mandou Jeremias falar com o povo. Quem que era Jeremias? Jeremias era um sacerdote, um dos mais novos, né? Ou mais novo. Não vou me adentrar a isso. E diante de muitos outros sacerdotes. O que estava acontecendo com Judá? Judá seguia as leis de Deus, mas também
também seguia as leis da Babilônia. Se entregou não só a Deus, mas também a outros deuses da Babilônia. Faziam sacrifícios, inclusive sacrifícios de crianças, de bebês, para fazerem suas petições aos deuses da Babilônia, junto com os sacerdotes da casa de Deus. E aquilo estava entristecendo demais o coração de Deus. O que Deus fez? Levantou Jeremias para chamar a atenção do povo de Judá. E durante toda a história de Jeremias, ele tenta chamar a atenção do povo de Judá. Ele fala tudo aquilo, todas as profecias que Deus manda ele falar, ele fala. Mas ninguém escuta ele. Ninguém escuta. E ali Jeremias se sente nada. Até porque, quando Jeremias falou para Deus, ninguém vai me ouvir, eu não sou capaz, Deus falou, eu te consigo. Só que Deus falou assim também para ele, vai, porque senão a minha mão pesada também vai cair sobre você. E aí Jeremias estava no impasse, né? Eu tenho que falar, mas o povo não me escuta. Mas se eu não falar, o castigo de Deus vai cair sobre mim. Já se pararam para pensar o tanto que isso na cabeça da pessoa pode ter sido uma bagunça? Do mesmo jeito que acontece com a nossa cabeça, né? Deus manda a gente pregar a palavra, Deus fala, vai, fala. E você fala, não, ele não vai me ouvir. Eu não consigo. Deus fala de novo, fala. E o que a gente faz? A gente não fala. Mas Jeremias foi e falou. Inclusive Jeremias foi um dos que falou sobre a vinda de Jesus, o Messias. Foi ele que falou, né, sobre o Messias, que o Messias viria para salvar a nação. Tanto é que por conta disso, por conta dele falar todas essas coisas, os profetas falavam coisas boas, Jeremias vinha e falava coisa ruim, porque Deus tinha mandado avisar. Voltem para as minhas leis, deixem as idolatrias, senão eu vou usar a Babilônia como meu servo para destruir vocês. Essa era a mensagem. E tudo que Jeremias falava, o povo ia ao contrário do que Deus estava mandando fazer. O que aconteceu? Chegou a época em que Babilônia foi e destruiu Judá e começou a reinar sobre Judá. Mas, mesmo antes de tudo isso, Jeremias já era acusado, ele era chamado como falso profeta, ele era desmerecido, ele era considerado como um traidor, e tudo que você pensar de ruim, o povo pensava dele. Porque estava assim, aquele monte de sacerdote falando que ele estava errado. Todos os sacerdotes e profetas falavam que ele não vinha de Deus. Jeremias ali, firme na promessa. Ele foi açoitado, foi preso e jogado no poço. Mesmo assim, ele se manteve firme. Mas ele também era considerado como profeta das lamentações. Profeta lamentador. E não é fácil também, né, gente? Deus manda você falar. Você fala. Eles te machucam fisicamente. Te destroem psicologicamente. Você vai lamentar. Porque a vida dele não foi fácil. Ele lamentou. Mas ele disse algo em lapso de fé.
saiu das próprias mãos dele. E foi um divisor de águas para mim. Coloca para mim, por favor, Lamentações 3, 21 e 26. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Gente, esse em silêncio aí me pegou. Porque, cara, eu quero falar. Tá doendo. Eu quero falar, eu quero reclamar. Mas o Espírito Santo falando assim para mim: traga a memória aquilo que dá esperança. Aí eu pensei: Jesus Cristo é a minha esperança, tem que ter Jesus na minha memória. Mas não, gente, o Espírito Santo não estava falando isso para mim. Lembra sobre a palavra ressignificação? Ao mesmo tempo que vinha, traga à memória aquilo que dá esperança, vinha a palavra para mim: ressignifica. Ressignifica as memórias. Porque as memórias, elas não são apagadas. Quando Deus trata, Ele cura aquela ferida, muitas vezes fica a cicatriz. O que é ressignificar? Dá um sentido novo. Muda o sentido dos seus pensamentos. Muda o sentido das suas lembranças. Eu vi uma das mensagens que eu estava vendo essa semana. O rapaz contou uma história que aconteceu com a filha dele na infância. Eu não vou me recordar toda a história, mas esse pedaço ficou gravado na minha cabeça. Em determinado momento eles tinham um cachorro, e esse cachorro estava falecendo. E aí foi enterrar no quintal da casa o cachorro, a criança ficou olhando pela janela e deu para ver toda a cena do pai enterrando o cachorro. E aí tá aquela memória triste, né? Para uma criança isso pode sim causar um trauma, que era o amiguinho dele. Aí chega o vovô dele e leva para ele, leva aquela criança para outra janela. Foi no mesmo dia, no mesmo momento. Levou a criança para outra janela. O que tinha na outra janela? Era o jardim da frente. Cheio de flores plantadas no jardim. E aí eu vou falar para a criança assim: tudo bem, eu sei que você está triste, mas olha aqui. Você lembra dessas flores? Quem plantou essas flores? Nós plantamos juntos essas flores. Olha como elas estão lindas. E aí o que veio isso na minha cabeça? Aconteceu tanta coisa ruim, mas junto com as coisas ruins, paralelamente assim, junto com as coisas ruins, também tem as coisas boas que acontecem. Por isso que lá ele fala: as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Nós, como seres humanos, a gente tem um hábito ruim de só lembrar das coisas ruins. Mas vamos falar pra mim, você não viveu só coisa ruim na tua vida?
Teve muitos momentos bons, momentos felizes, junto com a tua família, com seus filhos, com seus pais. Teve momentos bons e ruins. E aqui o que está falando aqui é: traga à memória aquilo que dá esperança. Lembra dos momentos bons. Lembra disso. Outra questão. Uma dificuldade que você passou. E aí você só lembra, só vive coisa ruim, só passa dificuldade. Mas depois que passou o tempo, Deus não veio com a misericórdia dele e te livrou daquilo. Isso me lembra de um momento, eu era criança, não me recordo da idade, acho que era de 8 a 10 anos. Eu lembro exatamente que eu estava sentada na calçada, e aí de repente chega uma ambulância na minha casa, pega minha mãe correndo e leva para o Uberaba. A minha mãe estava tendo uma embolia pulmonar. E aquilo me traz tanta emoção, essa memória, porque um pouco mais para frente, ela voltou, tudo bem, voltou bem, graças a Deus. Ficou alguns meses acamada, porque deu trombofilia na perna dela, e por causa dessa trombofilia, deu a embolia pulmonar. Por causa desse acontecimento, a minha mãe prometeu, né, fez um voto com Deus para pregar, né, dar esse testemunho para várias cidades, outras igrejas, inclusive outras denominações. E assistindo uma vez uma pregação dela, já maior de idade, que aí eu vim a entender, né, realmente, porque a gente demora um pouco de criança até uma certa idade a entender as coisas que aconteceram no nosso passado. E aí, essa memória ruim da minha mãe saindo, ambulância quase morta, me traz a memória de que ela contando, né, de que ela foi de lá de casa até Uberaba, que é uma cidade que, se eu não me engano, acho que são de 2 a 3 horas de viagem. E a cidade não é boa, que era o polo, né, lá. Petrópolis, perto da cidade onde eu morava. E ela ia falando: o Senhor é a minha força e a minha esperança. O Senhor é a minha força, a minha esperança, o meu refúgio, Ele é a minha salvação. E ela foi falando de lá de casa até chegar em Uberaba. Chegando lá, os médicos perguntaram como que essa mulher chegou aqui com vida. Porque já era para ela estar morta. Mas Jesus não permitiu que ela morresse naquele momento. É aqui que a gente tem que ressignificar e trazer à memória a esperança de tudo. Que por mais que tenha um momento ruim, a misericórdia de Deus estava com você. Por mais que você tenha passado por um momento difícil, estava ali a misericórdia do Senhor. Aí então Jesus veio, curou minha mãe. Ela passou por todo aquele processo, porque não foi fácil. Eu lembro da minha mãe acamada, minha mãe sempre. Eu lembro da minha mãe gordinha sempre, né? Cheinha sempre, mas a minha mãe não foi sempre gordinha, não foi. Mas a minha memória, ela sempre foi gordinha. Mas era difícil, teve que chamar alguém para ajudar o meu pai, ela não podia pisar no chão, ela tinha uma perna dessa assim, precisava fazer compressa na perna dela, e era uma luta. E ela passou por tudo isso, Deus curou ela, e aí a partir disso, o testemunho dela salvou diversas vidas. Amém. Eu me lembro de vidas que ela discipulava, que iam lá em casa fazer estudo, que ela contava o testemunho dela. Eu me lembro disso. Então, assim, uma memória ruim, que
E é assim que a gente tem que fazer com tudo, com todas as nossas memórias. Porque é a partir daí que Jesus vai tratar aquilo que está dentro da gente. E aí o Espírito Santo fala: cuida da sua mente. Se você não cuidar da sua mente, você não vai conseguir trazer à memória aquilo que te dá esperança. Cuida da sua mente. Aí me veio 2 textos, que é Provérbios 4:23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Outras traduções falam, né? Guarda os seus pensamentos, porque procede as suas atitudes, aquilo que você pensa. Em 2 Coríntios 4, do 4 ao 6, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Primeira coisa, Provérbios, quando fala de coração. Nosso coração não tem, é uma máquina ali que bombeia sangue, né? Quando fala de coração, põe a mão no coração. Quem é leigo vai achar que nosso coração tem sentimento, né? Isso tudo sai daqui de dentro. Mas não, gente, é aqui, ó. É a nossa mente. Quando fala de coração, está falando da nossa mente, nosso pensamento. Quando ele diz ali, Deus deste século, está falando com Satanás. Nossa mente é um campo minado. Se você não está controlando os seus pensamentos e a sua mente, quem está controlando? Quem está guiando os seus pensamentos? Quem está levando você? Porque é os seus pensamentos que levam você a ter as suas atitudes. Como que eu controlo meus pensamentos? Primeiro, não quero controlar sozinho. Chama o Espírito Santo para te ajudar. Segundo, silencia tudo. Silencia tudo. Vocês já repararam que a gente não consegue ficar no silêncio? Tudo que você vai fazer tem, somente em casa, né? A geladeira faz barulho, tem carro passando na rua, tem moto passando, a televisão está ligada. Quando a televisão não está ligada, você está mexendo no celular. E é um turbilhão de informações na nossa mente. E que aquilo alimenta os nossos pensamentos e mistura tudo. Lembra que o ambiente influencia nas nossas células? Tudo que a gente vê gera um sentimento, tudo que a gente escuta gera um sentimento, tudo que a gente passa gera um sentimento. E esse sentimento gera o quê? Vamos lá, vocês prestaram atenção, eu sei. O que é que os nossos sentimentos geram no nosso corpo? Hormônios. E esses hormônios trabalham diretamente no núcleo das nossas células. É por isso que a gente vive num momento de muita ansiedade. A gente não consegue parar. Por quê? É muita coisa na nossa cabeça. Muita coisa, muita. Eu mesma, eu programei o meu celular para uma determinada hora, ele bloquear todas as minhas redes sociais. Ele só vai desbloquear em determinada hora no dia seguinte. Mas mesmo assim, em algum momento eu vou ali por um sistema. Mas eu não consigo desligar meus sentimentos, eu não consigo desligar meus pensamentos. Eu não sei se vocês já viram alguns estudiosos, teólogos, né, falando sobre o verdadeiro nome de Deus. Ele foi translatado
lembro certinho a palavra, certo? Fugiu da minha cabeça. Transliterado. Isso, transliterado. Me ajuda a lembrar as siglas, são 4 consoantes. YH, WH. E muitos defendem que esse é o verdadeiro nome de Deus. Faz tempo já que eu vi isso e eu venho pedindo para o Espírito Santo me dar discernimento, né? Para poder ter certeza de que realmente é isso. Porque a gente sempre escutou Yahvé, sempre escutou Jeová. E agora parece que era essa história de YHWH. E aí diz que a pronúncia é essa é a pronúncia. Que pronúncia é essa? Que som é esse? A respiração. Lembra do sopro no nariz de Adão? Vamos fazer um exercício agora para a gente silenciar nossa mente? Primeira coisa, sentem direitinho. Conserta a coluna, perninhas certinhas. Eu quero ouvir, hein? Quero ouvir todos vocês. Descruza a perna, solta os braços. Desliga o som para mim, por favor. Ah, não, é aqui, né? Eu quero ouvir todos vocês. Fechem os olhos. Inspire. Expire. Mais rápido. Sabe o que é isso? Eles estão levando oxigênio para o cérebro. Quando você leva o oxigênio para o cérebro tem que parar tudo que ele está fazendo para poder receber esse oxigênio. Quando você pensa demais, os nossos pensamentos, inclusive estudiosos falam que a gente pensa, a velocidade dos nossos pensamentos é de 360 km por hora. É muito rápido. E quando você para e respira, você leva oxigênio para o teu cérebro e faz ele diminuir a velocidade. E aí sim você consegue silenciar os seus pensamentos. Sabe o que acontece aqui também? Quando você está pensando demais, tem um turbilhão de informações na sua cabeça, seu cérebro está aquele barulho danado, você não consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Porque você está ouvindo só as vozes dos seus pensamentos. E aí você não consegue ouvir aquela voz. Por isso que você tem que desligar seus pensamentos para que o Espírito Santo possa comandar os seus pensamentos. E é só você que tem o controle de deixar o Espírito Santo comandar a tua mente. Eu vou adiantar mais um pouco, porque a gente já está começando a ficar com a hora avançada. Quando a gente controla a nossa mente através do Espírito Santo, a gente volta também a se lembrar que Deus não falha. Deus não falha. A gente, por muitas vezes, dependendo da nossa situação, a gente fala, mas por que Deus está fazendo isso comigo? Deus não falha. Em Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Pode passar. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, ou seja, nos foi concedido. Então é através do Espírito Santo que a gente consegue ressignificar todos os nossos pensamentos. É através do Espírito Santo que a gente consegue pensar nas coisas boas. Confie em Deus, busque a Deus.
Deus fala: eu te capacito. Eu te capacito. Por isso que a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que estar sempre junto a Deus. Porque por mais que a gente ache que a gente não consiga, Ele nos capacita a chegar onde os pensamentos dEle estão. E adore sempre, independente da situação. Atos 16 e 16 a 34. Quem lembra dessa passagem? Aconteceu que, indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro de uma jovem promessa de espírito adivinhador. Jovem possessa, perdão. A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito Santo: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ela na mesma hora saiu. E ele na mesma hora saiu. Vendo os seus senhores que se lhes fizera a esperança do lucro, se desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos protetores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando a espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Glória a Deus. Paulo e Silas estavam fazendo o que Deus mandou. E por conta disso, foram açoitados e presos. Presos. E o que eles fizeram na prisão? Eles adoraram a Deus. E a adoração foi tão sincera que houve algo sobrenatural ali naquele lugar. Não foi alguém lá com a chavinha lá e abriu, não. Foi Deus que chegou lá e arrebentou com todas as trancas que estavam prendendo eles. E eles não fugiram, permaneceram ali no lugar. E esse testemunho da adoração deles
nome de Jesus. Glória a Deus. Está difícil? Está complicado? Eu já ensinei para você como que você faz para poder ajudar o Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo, silenciar sua mente. E se mesmo assim você não conseguir orar e pedir a Deus, adore. Adore. Mas eu não consigo. O que os anjos veem que os fazem cantar santo? É uma palavrinha tão pequenininha, né? Mas que enche o meu coração de alegria, mesmo na dificuldade. Quando a minha mãe faleceu, eu não conseguia falar nada. Não conseguia orar, não conseguia fazer nada. Eu só conseguia fechar os meus olhos e dizer: Santo, 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 Santo. Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Você consegue fazer isso? Vamos fazer de novo? Senta direitinho. Quero ouvir. Feche os seus olhos. Não fala mais nada. Só santo. Vamos lá. Santo. Santo, santo, santo. Vamos, gente. Com mais força. Com toda a tua alma. Com todo o teu ser. Diga de coração: Ele é santo. Ele é santo. Ele é santo.